Ô, professor, bom dia. Deixa eu te perguntar, Bom quando é que dia. você vai liberar os vídeos que é pra gente assistir, que o pessoal fez? Vou falar sobre isso agora, inclusive. É o primeiro assunto. Então, ó, o que eu tinha comentado com vocês é que essa semana eu liberaria os vídeos para vocês assistirem. Mas eu estou precisando finalizar um outro assunto, então isso vai me atrasar um pouco. E a avaliação eu estou tentando fazer o mais detalhada possível para poder dar um feedback para vocês com bastante informação, tá? Então, eu estou demorando um pouco para avaliar cada um dos vídeos, mas eu acredito que até o final dessa semana eu faça isso. E aí eu vou pedir ajuda dos monitores para disponibilizar os formulários e os vídeos para vocês. Então, provavelmente no formulário já vai o link do vídeo que você tem que responder, do qual você tem que avaliar. Então, vocês vão responder um formulário por vídeo, tá? A ideia é que vocês colaborem entre vocês, né? Essa é uma atividade muito mais colaborativa do que qualquer outra coisa. Mas eu disse eu ia gravar isso aqui justamente para vocês poderem disponibilizar e avisar os outros colegas disso. Seguinte, a nossa programação essa semana a gente vai falar das taxas relacionadas e dos extremos de funções, que são os dois vídeos que eu coloquei. Para a semana que vem, a gente vai falar do teorema do valor médio e vai falar do teste da primeira derivada. Na segunda, depois na outra semana, a gente vai falar de concavidade e o esboço de curvas e vai falar dos problemas de otimização. E fecha o assunto falando das formas indeterminadas e a regra de L'Hopital, que é para resolver essas formas. As formas indeterminadas são aquelas que a gente já começou a ver lá atrás, que é zero sobre zero, infinito sobre infinito, só que tem mais uma outra quantidade de formas que a gente ainda não viu e que a gente vê agora no final do curso, certo? E depois, nessa semana aqui, é a semana de avaliação. E aí é que entra uma notícia nova para vocês, que é a seguinte. A nossa disciplina, ela foi baseada em alguns pilares. A gente tem os vídeos, que eu estava ou colocando de alguém, ou agora que eu estou produzindo alguns. A gente tem a lista de exercícios, a gente tem os questionários, e a gente tem o Khan Academy. Aliás, para quem estava com saudade do Khan Academy, vocês receberam novas recomendações. E eu vou depois. E eu também coloquei lá uma lista para aqueles que quiserem recuperar as anteriores para se manifestar. Então, a gente basicamente tem essas atividades na disciplina. Quando eu falei, e a gente ia ter as provas, quando eu falei de trocar as provas pela produção de vídeo, ah, eu não imaginava que eu fosse encontrar vídeos com tamanha insegurança e com a quantidade que eu estou encontrando de confusão.
em relação aos temas. Então, e como tem muita gente que dificilmente se manifesta na aula, e vocês até têm uma presença grande, mas não é a totalidade da turma, ah, o que provavelmente vai acontecer? Eu não acabei de ver a produção ainda, tem alguns vídeos ainda não foram avaliados, ah, mas eu tenho visto muitos equívocos, são muito condizentes com a maioria das notas que estão aparecendo tanto na lista quanto nos questionários. E também com as notas do Khan Academy. Em tese, todas essas atividades aqui deveriam trazer aprendizado. A correção da lista, mais ainda, porque ao corrigir uma lista, você deveria ter um ganho de aprendizado naquele assunto, né? Os vídeos da resolução dos exercícios, das listas, têm baixíssima visualização, coisa de 2, 1, 3 visualizações, e olha lá. Isso é um indicativo indicativo, não é uma comprovação, de que esse processo de correção não está sendo feito da melhor forma possível. Eu não estou nem dizendo que, que não está sendo feito em comparação com o gabarito que eu coloco. Mas se você não se preocupa nem em assistir o vídeo que explica a correção, e são vídeos de 2 minutos, 3 minutos no máximo, isso é um indicativo um pouco preocupante. Então, nessa semana aqui, provavelmente a gente vai ter a produção do vídeo 2, que é de toda essa matéria que a gente está vendo depois né, da matéria depois que a gente começou a segunda parte do curso. E provavelmente a gente vai ter uma entrevista individual com todos vocês. Eu preciso conversar um pouquinho com cada um para entender o quanto você de fato assimilou da matéria ou não. Essa entrevista deve durar uns 30 minutos, no máximo, tá? A ideia dessa entrevista é que eu consiga conversar com você sobre a matéria. Não é uma entrevista que eu vou ficar falando para você, resolve exercício assim ou assado, não é isso. Mas é que eu quero entender o quanto vocês estão, de fato, assimilando do conteúdo. Ou seja, se essas coisas estão... a entrevista resolve... o conteúdo da entrevista é toda a matéria de cálculo. Se vocês estão o semestre todo, se vocês estão estudando de acordo com o nosso planejamento, a entrevista vai ser muito tranquila. Se você vem fazendo as listas, como é que eu digo, rotineiramente, se você tem respondido os questionários e está entendendo o que você está respondendo, se você fez o Khan Academy, não tem nenhum motivo para temer ou para ficar preocupado com a entrevista. Ela é apenas uma conversa que eu quero discutir alguns conceitos com vocês para entender. Lógico, eu não vou discutir com cada um em 30 minutos todo o conteúdo, mas eu vou
eu tenho a liberdade de perguntar de qualquer coisa que a gente tenha visto na, no curso. Tá? Provavelmente eu vou reservar essa semana só para fazer isso, porque eu tenho duas turmas, inclusive. Então, o horário de entrevista pode ser qualquer horário desde que o sol tenha aparecido até o final do dia. A gente vai marcando isso com calma. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então, essa aqui é a nossa novidade de hoje. Sim, o semestre acaba no dia 6. A ideia da entrevista é que você receba uma nota entre 0 e 1 e ela vai multiplicar a sua nota do vídeo. Os vídeos a nota do vídeo 1 mais a nota do vídeo 2 dividido por 2 que foi o que a gente acordou, certo? Aí isso aqui vai ter vezes a entrevista. Certo? A entrevista vai ser um valor entre 0 e 1. Não tem misericórdia. Se você estiver estudando, não tem por que ter misericórdia. É só uma conversa, meia hora, tá? Fiquem tranquilaços. Se você estiver estudando, não tem por que ter medo. Quem está estudando, quem está acompanhando a matéria, não tem por que. Agora eu preciso saber quem realmente está acompanhando a matéria ou não. Tá bom? Por exemplo, para a aula de hoje, que a gente vai tratar de um assunto novo, a gente tem ó, aqui, ó, extremo de função, 13 visualizações. Taxas relacionadas, 21. De uma turma de 45. Como assim? Alguém me explica isso? Alô? Pro, Oi, oi, Pro. Oi. No meu caso, eu pretendi assistir só na quinta-feira, porque quarta e quinta eu tenho prova. Então, tipo, foi em questão, assim, da minha organização. Só que eu me organizei mal, porque eu esqueço que de terça-feira a gente já comenta dos vídeos. Mas eu pretendi assistir só na quinta, porque eu tenho duas provas essa semana. Mas claramente Eu, foi falta de organização. eu até entendo a questão das provas e a gente, por exemplo, não ter condições de começar a fazer a lista de exercícios, por exemplo. Mas não tem, sim, a gente fica descobrindo um santo para cobrir outro, entendeu? Porque assim, Sim, hoje, teoricamente, e não é só você, quase ninguém assistiu. Mais da metade da sala não assistiu os vídeos, né? Então, fica complicado de realmente a gente, porque assim, teoricamente vocês ficam com uma aula para a gente conversar a respeito de um assunto, ah, do qual vocês precisam tomar conhecimento, precisam absorver, precisam interiorizar. Agora, em todo o processo de ensino-aprendizagem, eu já falei isso várias vezes e reforço,
em todo o processo de ensino-aprendizagem, ah, a gente fala em ensino e aprendizagem justamente porque ah, existem duas etapas envolvidas nisso: o de ensinar e o de aprender. E todos os agentes envolvidos nisso têm corresponsabilidade em tudo que está acontecendo. Não adianta eu vir aqui dizer que eu fiz a minha parte e você não aprender e falar assim, eu ensinei, mas o aluno não aprendeu. Se você não aprender, eu não ensinei. A gente precisa buscar os motivos pelos quais você não aprendeu. O que levou ao não aprendizado. E vocês estão chegando à universidade agora, sequer tinham vivência de como funciona uma universidade e tiveram que ir embora para casa. Então, de repente, vocês viraram adulto. Porque a responsabilidade do seu aprendizado nunca esteve tanto nas suas mãos quanto agora. Certo? Veja o que eu estou falando. A responsabilidade pelo que você vai aprender. Porque aprender é muito mais importante do que passar na disciplina. Porque é impossível você aprender e não passar. É muito possível você passar e não ter aprendido. Mas é muito difícil você aprender o assunto e não passar na disciplina. Aí vocês só precisam estabelecer que tipo de profissional vocês querem ser. E essa responsabilidade de que profissional você vai ser é sua. Seus professores são parte de um processo de contribuir para essa formação. Mas ninguém vai estudar por você. Que clima de bosta que ficou, né? E aí, como é que vai ser daqui para frente? Vocês estão aí ainda? É. Estão com vergonha até de falar? Agora me digam, como é que eu vou falar da matéria nova se vocês não assistiram o vídeo? Como é que faz? O que que a gente vai fazer na aula de hoje? Uhum. You tell me. Vamos falar da lista então, né? Vamos resolver a lista? Acho que tá. Ok. Então vamos lá. Vamos resolver a lista. Ah, outra coisa.
depois a gente para de... Qual era o primeiro exercício? Vocês viram o novo vídeo que eu coloquei para tentar explicar um pouco melhor o assunto de derivada de função inversa ou não? Gente, pelo amor de Deus, vocês têm microfone. É mais fácil falar do que ficar digitando. Eu não consigo ver tudo. Sim, pro. Não é possível que vocês tenham essa preguiça. É mais fácil apertar um botão do que ficar digitando. Pelo amor de Deus. Toda vez eu tenho que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para vocês falarem um pouco. Puta preguiça dos infernos. Qual é o primeiro exercício da lista? É a É número 2. o. É, professor. Tem o Qual? ABC. A Dois. número 2. Dois. Exercício 2. F de x igual a x sobre 5 mais 7 igual a 1. Tá. O item A, ele pede para calcular f a menos 1 de x, é isso? O professor, o A não é menos 1? Ah, sei lá, eu li que estava meio... Ah, desculpa. Cansei, Guita. Obrigado. Ah, Vou deixar esse aqui, fica mais fácil. Então vamos lá. Como é que eu calculo a inversa? Vou chamar. Vamos ver aqui. Alguém quer responder? Como é que eu calculo a inversa? Você vai isolar o x e vai fazer em função de y. Ou seja, primeiro eu escrevo essa equação, né? Isso. E aí eu isolo o x. Aí vai passar o 7 para outro lado. Então eu fico com x sobre 5 igual a y menos 7, o que significa que x é igual a 5y menos 35. É isso? isso, professor. Isso, professor. Tá, e aí, a partir daí, quem é a minha inversa? Antes de eu fazer isso. Eu preciso calcular essa função, né? Ou seja, a minha inversa também tem que estar em função de x. Então, quando eu chego nesse ponto, eu faço o quê? Você substitui o y por x. Aí fica y Na verdade, eu troco o y por x de lugar, né? Desculpa, professor. Onde tem y, eu ponho x. Onde tem x, eu ponho y. Então, essa é, de fato, a minha função inversa. Ou seja, é um 5x menos 35. Acertaram? Sim. 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 Que bom. Que bom. Sim. Sim. Qual é o B? O que é para fazer no B?
Fazer os Ele gráficos. pede para fazer o Fazer o gráfico gráfico da, das duas juntas. da inversa. Das duas juntas, né? Esses gráficos, obviamente que o meu aqui não vai sair retinho, porque eu estou usando sem régua. Mas, até para ter uma noção na questão do quantas funções são simétricas em relação ao eixo y igual a x, quanto mais dentro de como é que fala? De uma escala esse negócio estiver, melhor, viu? E uma escala com menos 35 não é fácil de se encontrar. Aliás, deixa eu até pegar aqui. Eu vou precisar de muito chão aqui para baixo. Vamos lá. A função é essa aqui. Isso aqui é uma equação de quê? F de x é uma equação de que tipo de curva? Equação de primeiro grau, uma reta. Muito bom. Isso aqui é uma reta. Para eu desenhar uma reta, eu preciso de que tipo de informação? No De mínimo, onde ela intercepta no eixo Y? Oi? De onde ela intercepta no eixo Y? Só essa informação é suficiente? Ah, e se ela é crescente ou decrescente? E só isso é suficiente? Professor, a Miriam falou 2 pontos no chat. Tá. Veja só. Um ponto no y. E se a função é crescente, ó, essa é crescente, essa é crescente, essa é crescente, essa é crescente, essa é crescente. Qual delas eu escolho? Certo? Só o fato de colocar o y e saber se ela é crescente não é suficiente para determinar uma equação específica. Os 2 pontos, sim, porque 2 pontos definem uma reta. Certo? Então, quais 2 pontos eu posso ter aqui? Como é que eu faço para obter 2 pontos da reta? Eu preciso de 2 pontos. dá qualquer valor para o x, aí você vai conseguir o valor de y. Certo. Qual o valor para x você daria? 0. Começa com 0, né? 0 é o mais fácil deles, né? Se o x for 0, quanto vale o f de 0? 7, certo? 0 isso aqui fica 7. Qual mais? Um ponto em que o y é igual a zero? Oi? Um ponto em que o y é igual a zero? Eu posso até fazer um ponto onde o y é 0, se quiser. Eu posso zerar o y. Se eu zero o y, quanto vale o x? Menos 35. Menos 35. Então eu fico com isso aqui. Certo? Então temos 0 para x, 7 para y. Não vai ter Cristo que coloca isso aqui numa 0 para x, 7 para y. Coloque isso dentro de uma escala. Eu não vou ter espaço para colocar isso na escala. Tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte, ó.
fazer melhor. Vocês já usaram o Wolfram? Já, mas eu costumo usar o GeoGebra, porque eu sou mais acostumada com ele. GeoGebra também é bom. Vamos lá. Mas a Sandra usa o Desmos e também é bom. Também é bom. Qual que era a reta mesmo? Era x X sobre 5 dividido por 5. mais 7. Eu vou pegar um intervalo aqui de menos essa é a reta que a gente, que o exercício deu. Agora, qual é a reta? Deixa eu ver se ele faz os dois de uma vez só. A inversa qual que era mesmo? 5x menos 35. Deixa eu ver se ele entende essa notação. Entende. A única coisa é que ela fica ruim de ver aqui, né? Por conta do. Deixa eu ver se isso aqui tá. Deixa eu ver se ele tá entendendo o que eu tô falando para fazer. Sim. Então eu vou fazer o seguinte. Vou botar as três. 5x menos 35. Teoricamente deveria botar todo mundo aqui. Mas por que que tá? Ah, é. Desculpa. Eu tô viajando aqui, peraí. Eu tava olhando a reta errada. Mas essa reta tá fora do lugar. Mas não tá, não. Ó, essa vermelhinha aqui, ó, é o y igual a x. E por que que ela tá tão fora de coisa? Porque esse eixo está fora de escala. Certo? Ó, esse tamanho aqui, ó, é 20, enquanto esse tamanho aqui é 100. Então, essa reta aqui, ela efetivamente divide esse quadrante ao meio, tá? A única coisa é que não dá para ver isso por conta dela estar fora de escala também. Mas é importante a gente observar que essa reta aqui, que é a inversa, com essa reta outra aqui, que é a reta normal, quando eu giro em torno desse eixo, essa reta vai cair em cima dessa e essa cai em cima dessa primeira. Vocês estão conseguindo ver isso aqui? Sim, Sim, professor. Eu vou pegar um intervalo menor, só para a gente tentar ver se ele coloca em escala, que eu acho que sim. Ah, não é possível que você não
vai redesenhar o gráfico. Ah, que saco. Agora ele casquetou com esse. Bom, enfim. Opa. Então a gente vai ter essa reta. Vou colocar ela fora de escala mesmo. Só para deixar registrado aqui. Então, o outro ponto vai passar aqui. Então, a reta é assim. Tá? Esse ponto aqui é menos 35. E esse ponto aqui é 7. Beleza? Por outro lado, para a função inversa, eu também vou precisar de 2 pontos. Né? Eu vou fazer a mesma história. O P1, um eu dou 0 para o x, o outro eu dou 0 para o y. Se o x é 0, o f de x é menos 35. Ou seja, o y é menos 35. Se o y é 0, o x vai ser 7. Quando eu igualo isso aqui é 0, 35 vai para o outro lado, 5 passa dividindo, o x vai dar 7. Certo? Então eu tenho mais ou menos isso aqui. Vou colocar mais ou menos esse tamanho aqui. Aqui. E o outro ponto é 0 para x e menos 35 para y. Então, mais ou menos aqui. E aqui o 7. Então, a reta vai ser essa aqui. Certo? E só para efeito de registro, essa reta aqui é a reta y igual a x, que é onde ela faz a rotação. Então, ó, o que é importante constar no seu desenho? Ele não precisa estar em escala, mas você precisa identificar quem são as funções. Essa aqui é a função x sobre 5 mais 7. É importante que você identifique quem são os pontos por onde ela passa. Você pode deixar só o 7, ou você pode indicar como par ordenado. Isso tanto faz. Tá? E aqui, essa função é a função inversa, que é dada por 5x menos 35. Tudo bem? Não necessariamente esses pontos precisam passar pela origem, né? Não, em nenhuma dessas duas retas o ponto passa pela origem. Ah, não, pelo eixo, desculpa. Não, você pode escolher outros 2 pontos quaisquer. Eu acabei utilizando pontos mais próximos para não ficar uma escala tão grande. Não tem problema, desde que eles constem no rascunho. Desde que você mostre os pontos que você escolheu, entendeu? Uhum. É que daí o gráfico não mostra que está passando pelo eixo, né? Só que visualmente, se alongar, percebe que passa, sim. Sim. E aí isso é uma coisa importante de vocês começarem a ter consciência, até pelos vídeos que eu já tenho visto, é que a gente precisa ter uma compreensão muito boa do que acontece com os gráficos com os quais eu estou trabalhando. Porque esse gráfico, ou melhor dizendo, a função com que eu estou trabalhando, ela representa alguma coisa.
Pode ser um fenômeno físico, pode ser uma variação de alguma substância, enfim. E é importante que eu tenha ideia de como essa curva é ao longo de todo o eixo. Então, embora não seja obrigatório que você encontre exatamente esses dois pontos são muito importantes para qualquer curva. Que um deles é a raiz, que é esse cara aqui. Esse cara aqui é a raiz da função, é o ponto que zera a minha função, né? E esse cara é o cara onde o x é igual a zero. Ou seja, quando a minha variável independente é zero, por onde eu estou passando? E esses pontos eu encontro em qualquer curva. Tá ok? Então é importante saber esses pontos. Não precisa estar no exercício agora. Mas é importante que vocês saibam que deveria estar ali. São coisas diferentes. Combinado? Professor, Sim. eu costumo fazer uma tabela com os valores de x e os valores de y. Pode. Sim, isso é bom. Ah, Tabela. Agora, em reta, você não precisa perder muito tempo. Você só precisa fazer uma tabela com 2 pontos. Mas a tabela é, é uma extensão disso que está aqui, né? É algo mais detalhado do que isso. Mais alguma dúvida? Então vamos lá. Letra C, que é a que deu um pouco de zique-zague, né? O que diz a letra C? Ah, eu não fiz isso. Ai, ai, que saco. Quase. Foi. Deu tontura aí, não sei, não? Vamos lá. A letra C fala o seguinte: calcule df dx no ponto x igual a e calcule a derivada da inversa em x igual a f de a. E aí ele fala o seguinte: para mostrar que nesses pontos a derivada em relação a x da inversa é igual a 1 sobre a derivada da função. Certo? Conseguiram fazer isso? Alô? Oi, Pro. Eu acho que eu consegui sim. Então, calcule isso aqui para mostrar isso. Vamos lá. F de x é x sobre 5 mais 7. Quanto dá f' de x? Estou esperando. Quem sabe dizer? Um quinto, Um professor. quinto. Hã? Um quinto. 1/5. Isso aqui dá 1/5. Como é que eu faço para calcular a derivada da inversa
no ponto f de A. Quanto vale f de A? Menos 1. Eu preciso calcular isso aqui, Ah, certo? não. 34/5, eu acho. Então. Ah, não, peraí. Antes de calcular a derivada, eu preciso calcular a derivada da inversa, eu preciso calcular o valor da derivada, né? Perdão. Ó, vou chamar isso aqui de I e esse cálculo de 2I, tá bom? Então, para calcular I, eu precisei calcular a derivada e agora eu vou calcular a derivada no ponto A. Quem é o A? É menos 1. Menos 1. Então, eu vou calcular a derivada em menos 1. Quanto vai dar esse valor? 1/5. Não é menos 1/5? Aqui não é menos 1? Não. Por que não é menos 1/5? Porque a derivada é uma constante. Derivada é constante, ela vale 1/5 independente do valor do x. Opa. Então, isso aqui é 1/5. Independente de quem esteja aqui, o resultado disso vai ser sempre 1/5. Bom, aí ele pede para calcular a derivada da inversa no ponto x, x igual a f de A. Então, você precisa começar a dormir mais cedo, porque eu tenho feito essa aula de vocês, estou tão cansado, que a semana passada foi um descarrego de bobagem que eu falei na sexta-feira. Tanto que eu nem pus a aula no ar e nem vai. Tem muita coisa errada lá que a gente vai corrigir hoje, tá? Só para vocês saberem. Vamos lá. A segunda parte do exercício é para calcular o valor da derivada da inversa nesse ponto. Primeira coisa, quem é esse ponto? X é igual a f de menos 1, certo? Certo? Certo. Certo. Então isso aqui vai ser menos 1 no lugar de x sobre 5 mais 7. Então, menos 1/5 mais 7 vai dar... Quanto deu isso aqui? 34/5. O meu. Mas eu não consigo fazer uma reta aqui, ó. Eu tenho toques. Não sei se vocês perceberam isso. Isso, professor, não dá nem pra perceber. Nem dá pra ver, né? 34/5. Certo? Então, ó, esse cara aqui, vou deixar ele circulado aqui pra gente não esquecer. É colorido. Esse cara aqui é o f de A. Certo? Vamos olhar, vamos lembrar da fórmula do exercício? Porque veja, o que ele está pedindo para eu calcular é a derivada em relação a x da função inversa no ponto 34/5. Certo? Quer saber quanto vale isso? Para eu saber quanto vale isso, eu posso pegar a função, calcular a inversa, que a gente já fez isso, né? A gente já sabe quem é a inversa. Calcular a derivada da inversa. Tudo bem? Como é que a gente faz isso? Quem é a função inversa? Quem é a função inversa?
5x menos 35. 5x menos 35. 5x menos 35. Isso. Quem é a derivada em relação a x da função inversa no ponto x? Qual está a derivada disso em relação a x? Dá 5. 5. Então, quanto é a derivada em relação a x da função inversa aplicada nesse cara aqui, que é quem eu estou querendo? Quanto é isso? 5. O 5 ficou anão. Esse valor vai dar? 5. Por que 5? Porque a derivada é uma constante. Porque Então, a para qualquer derivada, valor de x, sempre vai ser 5. ela sempre vai ser 5. Muito bem. Então, ó, isso aqui é uma forma de resolver. Tá errado? Não. Tá super tranquilo. Alguém resolveu desse jeito? Eu. Eu também, professor. Eu também. Alguém resolveu usando o teorema da derivada da função inversa? Pelo teorema da derivada da função inversa, eu tenho que a derivada de f a menos 1 num determinado ponto. Deixa eu pegar. Um determinado ponto qualquer. Isso aqui vai ser 1 sobre a derivada da função aplicado na inversa daquele ponto lá. No nosso caso, quanto vale B? No nosso exemplo. Estou querendo calcular a derivada da função inversa no ponto B. Quem é o ponto B para nós? O 34 sobre 5. 34 sobre 5. Se o B é 34 sobre 5, quanto vale f a menos 1 de B? Ou f a menos 1 de 34 quintos? Vou escrever isso assim. Entenderam a pergunta ou não? Ó, se B vale 34 quintos, a minha pergunta é: quanto é que vale o f menos 1 de 34 quintos? Qual é a imagem pela função inversa de um ponto que é imagem de uma determinada curva? Entenderam a pergunta? Ó, Eu acho que é 5, mas 5. não sei. Mas não sei. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho a função inversa. Aqui eu tenho a função. Um ponto que sai daqui, a função leva para esse cara. Esse cara pega esse ponto e leva para onde? Que valor que vai dar aqui? Que valor eu tenho aqui? Vai ser um quinto, professor? Ou não? Não, eu estou perguntando aqui, pô.
que eu ponho aqui? A função, presta atenção, a função pegou esse A e levou no valor B. Aí eu estou pegando a função inversa e aplicando em B. Aonde esse ponto vai cair? No A, Por quê? porque é a inversa. Então ele pega o do. Calma. Ele pega o que está em X, ele coloca como imagem. Não sei se deu para entender, professor. Acho que sim. Ó, guarda esse mantra aqui, ó. Todos vocês. Alguém de vocês tem um irmãozinho pequenininho, que é bem menor que vocês? Quando vocês eram pequenos, você começava a montar um brinquedo, o moleque chegava e desmontava tudo? Os moleques pequenos são as funções inversas. O que a função faz, a inversa. O que eu escrevo aqui? Desfaz? Desfaz. Isso é um mantra. Esse é o irmão pirralho. Aqui eu tenho dois, assim. Um pequeno que desfaz tudo que o grande faz. Ele tá olhando para mim. Então veja só. O que a função fez? A função pegou o valor A, não importa que valor é esse, e levou para o valor B. Se eu aplico a inversa no valor B, eu tenho que voltar para o valor A, porque ela desfaz o que essa fez. É nesse sentido, entenderam? Sim. Agora, pensa no seguinte, ó. Eu estou pegando B como sendo esse número aqui, ó, 34 quintos. E eu estou aplicando a função inversa no 34 quintos. Mas o 34 quintos, ele está aqui, ó. 34 quintos. Ele é a imagem da função f de qual ponto? Está escrito na tela. Do. Menos um? É. Do menos 1. No Ó, menos quando eu aplico a função no menos 1, o resultado disso é 34 quintos. Então, quanto é que dá o f a menos 1 de 34 quintos? Menos um. Menos 1. Percebe o movimento que eu faço aqui? Então, ó, esse valor que está aqui, ó, é menos 1. Então, observe que eu consigo calcular a derivada da função inversa em um determinado ponto sem a necessidade de calcular a derivada da função inversa. Eu vou calcular a derivada da função e aplicar no ponto onde eu tenho a inversa. Da inversa eu não escapo, mas eu consigo escapar da derivada dela. Então vejam, isso aqui, a derivada em x da inversa no ponto 34 quintos é 1 sobre a derivada da inversa do 34 quintos, que é menos 1. Agora, quanto é que dá a derivada de menos 1? Dá um quinto. 1 quinto. Então, isso aqui é 1 sobre 1 quinto. O inverso do inverso
É o próprio número. Ou seja, é o mesmo valor que deu aqui. Óbvio. Eu só calculei de jeitos diferentes. Tudo bem ou não? Professor, eu fiquei na dúvida agora. Pode falar. Tipo, quando a gente troca o x por menos 1 na primeira função lá que deu, que é Aqui. 1 quinto de x mais 7, né? Ah, Aí se troca por menos 1 vai dar 34,5. Mas quando a gente troca x por 34,5 não vai dar 6,8. Vai dar menos 1. aonde? Quando eu troco a mesma função f de x por 34 quintos. Então, mas não é o f de x, é o f a menos 1 de x. Mas eu não uso a mesma função Não. para calcular. Ó, a função é x à quinta mais 7, certo? E aí a gente sabe que f de menos 1 deu 34 quintos. Certo? Certo. Agora, quem é a derivada? A inversa dessa função. A gente calculou lá, deu 5x Menos 35. mais, né? Menos. Menos. Desculpa. Certo? A derivada, o inferno. A inversa dessa função é essa. Então, quanto vale f a menos 1 de 34 quintos? Aí vai dar menos 1. Tudo bem ou não? Entendi. Isso é Então 5 vezes. É na inversa que eu tenho que calcular. Certo? Esse cara cancela com esse, 34 menos 35, Uhum. Tá. menos 1, que é onde o que eu volto. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Então, assim, a inversa, a derivada da inversa é a inversa da derivada desde que é aplicada no ponto. Não enquanto função, mas aplicada no ponto. Tudo bem até aí, não? Quem não entendeu lufas do que eu estou falando, pode se manifestar. Alguém não entendeu? Niente. Todo mundo está entendendo? Eu entendi, por isso que eu tô quietinha. Fala, Miriam. Você quer um tempinho para pensar? Eu vou fazer o seguinte, ó. Pega essa função agora, antes da gente resolver o próximo, porque o que que acontece? Deixa eu ver aqui, eu tô vendo da Miriam aqui. A parte de 1 sobre f' da função inversa. Esse é o teorema. Deixa eu ver se eu entendi o que você pediu para eu explicar. Para explicar isso aqui, Miriam? Tá, esse é o teorema da função inversa. Porque o teorema da função inversa diz o seguinte: se eu pego a inversa de uma função e calculo a derivada dela, então, derivada da função inversa, para um ponto específico, escorregou aí, Miriam? Voltou? O teorema diz que isso aqui vai ser o inverso da função derivada
aplicado na função inversa desse cara aqui. Eu vou deixar a mesma notação de antes. Tudo bem? Isso aqui, peraí, para x igual a b. Esse é o teorema. Só que o que que acontece? Nesse exercício que a gente está fazendo aí, tanto a derivada... Cadê? Não, era lá mesmo. Bom, tanto a derivada da função... Cadê? Aqui, ó. A derivada da função é constante. Então, ela não muda se eu mudar o x. Tá? Então, tanto a derivada da função quanto a derivada da inversa da função são constantes. E, óbvio, uma é o inverso da outra. Porque isso é válido. O que eu quero que vocês vejam? Esse negócio aqui, só que agora, para uma função cuja derivada não é constante. Como, por exemplo, x². Ou, vou pegar o do livro que está lá, 2x2. Dois x dois com x maior ou igual a zero. E a igual a... Acertei? Esse é o exercício 4. Vou dar 2 minutos para vocês tentarem fazer esse exercício com base no que a gente já fez. Pode ser? Vocês tentam? Vocês me prometeram que vocês iam estudar mais, né? Professor, é pra fazer, tipo, só a C, no Agora. caso. Ah, isso, é. O exercício, a parte C. Faz só a parte C. Beleza. Bom? 2 minutinhos.
Gente, desculpa, meu microfone estava aberto. Se alguém me chamou, deve ter percebido que eu não estava aqui, né? Que eu fui fazer xixi. Eu tava... Nossa Senhora. Fizeram? Ah, tentei fazer, professor. Fiz, mas não sei se tá certo. Não. Estar certo é outra história. Fazer é o mais importante. Já disse isso para vocês. Porque se a gente faz e depois a gente vê que está errado, a gente aprende. Quando a gente não faz, a gente não aprende. Nem depois de vendo. Alguém aqui já matou a fome vendo os outros comer? Eu nunca matei minha fome vendo alguém comer. Só fico com mais fome. Você também não vai aprender vendo os outros fazer, entendeu? Você vai ficar com mais curiosidade. Muito bem. Ó, seguindo os mesmos passos do outro exercício. Tá onde espaço aqui, hein? Nossa Senhora. Vamos arrumar espaço aqui. Eu gosto de espaço. Ó, primeira coisa, ele pede para calcular uma derivada de f, né? Você pede para calcular a derivada em relação a x da função f de x. Quanto que dá essa derivada aqui? 4x. 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 Perfeito. Aí eu quero a derivada de f de a, que é 5. Certo? Ele quer a derivada no ponto a igual a 5. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 5, que é 20. Depois ele pede para calcular a derivada da f a menos 1 de x no ponto 5. Certo? Não, na verdade, desculpa. Aí já adiantei a resposta. Ele pede para calcular isso aqui em x igual a f de a. Então, a primeira coisa, quanto vale f de a, que no nosso caso é 5? Isso aqui é 2 vezes 5 ao quadrado. Correto? Correto. Isso costuma dar 50, né? 5 vezes 5, 25, vezes 2, 50. Então, isso aqui, ele está querendo a derivada de x
da função inversa no ponto 50. Certo? Eu posso calcular isso de dois jeitos. O primeiro deles é usando a função inversa. Então, primeiro, se essa aqui é a minha função, quem é a inversa? Vou fazer aqui no cantinho. Se o y é igual a 2x ao quadrado, então x ao quadrado é y sobre 2 e o x, a princípio, seria mais ou menos raiz de y sobre 2, certo? Mas como o x é positivo, então aqui vai ficar só raiz de y sobre 2. Para achar a inversa, o que a gente faz? Troca o x e y de lugar. Então eu vou ficar com y igual a raiz de x sobre 2. Essa é a minha função inversa. Professor, licença, só fazer um adendo. Por Então, favor. se eu aplicar 1 sobre essa derivada da função inversa, tem que dar o A, certo? Não, peraí, como é que é? Repete. Se eu aplicar 1 sobre a função inversa, tem que dar A. Não, se você aplicar... Ó, de novo, vou fazer o desenho para marcar. Quem é o valor de A? A é 5. A é 5. Aí, quem que eu apliquei em A? Quem que eu apliquei aqui? A função ou a sua inversa? Desculpa, professor, não entendi a pergunta. Eu apliquei quem no ponto A? A função ou a sua inversa? A função. Isso. Então eu apliquei a função em A, certo? Para onde ela foi? Qual é a imagem de A pela função? Quanto deu f de 5? F de 5 é 50. Certo? Como é que eu faço para esse 50 voltar no 5 de novo? Aí você aplica ele na inversa. Isso. Então não é 1 sobre a inversa, entendeu? Eu aplico a função inversa. Desculpa. Errado. Eu aplico a função. Ou não estava certo? Bobo. Função inversa na função de A. Isso dá. Isso que está aqui desenhado é isso aqui. Eu apliquei a função inversa na função aplicada no ponto A. O resultado disso é o próprio A. Tudo bem ou não? Tudo bem, obrigado. Era isso que você estava perguntando? Era, porque eu fui fazer com 1 sobre a derivada da função inversa, dava 1 sobre 5. Então era isso que estava errado. Então, uma coisa é eu calcular a derivada da função inversa no ponto. Aí eu tenho esse 1 sobre o que nós estamos falando dele, entendeu? Que é o que eu vou falar agora. Tudo bem? Entendeu a diferença? Aham, muito obrigado. Imagina. Então vamos lá. Vou pegar aqui. A gente não precisa fazer dos dois jeitos. Eu estou fazendo dos dois jeitos para vocês entenderem o outro jeito, que é o do teorema. Que na hora que você entender, você vai falar assim: ah,
Quando você fizer essa expressão, é porque você entendeu. E na hora que você entender, você vai ver que é mais fácil usar ele do que o outro. Você só precisa entender. Pouca coisa que tem que fazer, entendeu? Só entender. Mas na hora que você entender, que você soltar um. Ah, aí é porque você entendeu. Então, eu estou querendo calcular a derivada da função inversa aplicada nesse ponto aqui, que a gente chama de b. O jeito que eu posso fazer isso? Pego a inversa. Então, pego a inversa. Tá? E aplico, calculo a derivada dela. Então, a função inversa é a raiz de x sobre 2. Confere? Confere. Sim. O 2 é dentro ou fora da raiz? Dentro. Certo? Cuidado para não colocar fora. Você faz um raiz de x, depois você põe um sobre 2 assim, ó. Se você fizer de qualquer jeito, esse cara ficar para fora, depois que você for fazer as contas, você vai errar tudo. Tá? Então, uma coisa é você ter letra feia, outra coisa é você ter letra ilegível. Cuidado. Então, ó, tendo a derivada, tendo a inversa, eu calculo a derivada dela. Tudo bem? Então, eu vou ter isso aqui, eu posso escrever isso aqui como sendo x elevado a meio sobre a raiz de 2, tá? Só para poder fazer o cálculo da derivada. Então, esse 1 sobre raiz de 2 é constante, sai da derivada, e aí eu vou derivar x elevado a meio. X elevado a meio vai dar 1 sobre 2 raiz de x. Certo? Ou seja, isso aqui vai dar 1 sobre 2 raiz de 2x, porque eu posso pôr todo mundo junto numa raiz só. Posso fazer isso? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Eu não, Pro, eu acho que eu me perdi nessa última passagem que você fez. Ó, vou fazer uns coloridinhos aqui para ajudar. Aqui eu estou calculando a derivada desse cara, certo? Certo. Então, quando eu pego esse cara aqui, venho para cá, eu estou calculando a derivada. A derivada vai dar esse 1 sobre 2. É esse cara aqui que sai fora, certo? Tem o x elevado a meio sobre raiz de 2 derivada. Isso aqui é constante. Fica isso vezes a derivada de meio. Então, 1 sobre raiz de 2 vezes a derivada disso é pimba, x elevado a meio menos 1. Então, 1 sobre raiz de 2 vezes... Isso aqui dá menos meio. Como é negativo, eu jogo para debaixo. Então, 1 sobre 2 raiz de x. Ah, tá. Agora Agora, entendi, agora faz sentido. raiz de 2 vezes raiz de x dá raiz de 2x, porque é multiplicação. Posso pôr tudo dentro de uma área raiz. Então, ficou Entendi. aqui, Obrigada, Pro. certo? Aposto que um monte de gente falou, entendi. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu vou precisar desse cantinho aqui. Se você quiser isso aqui com detalhes, você faz. Beleza? Então, aqui. Então, essa é a derivada. Agora eu quero. Mas eu quero em branco. Eu quero a derivada. Eu vou calcular isso aqui agora. A derivada da função
inversa do ponto 50. Tudo bem? Isso aqui vai dar 1 sobre 2 vezes raiz de 100. Porque 2x, x é 50, dá 100. Raiz de 100 costuma ser 10. Então, isso aqui dá 1 sobre 20. Tudo bem? Sim, professor. Agora vejam. Isso aqui. E olha para isso aqui. Concorda que um é o inverso do outro? Sim. É isso que diz o teorema. Eu não preciso, no ponto se eu souber de onde vem esse ponto, eu não preciso calcular a derivada da função inversa. Eu só preciso calcular a derivada da função. Porque a outra forma de resolver diz o seguinte, ó. Essa mesma coisa que eu quero calcular aqui, ó. A derivada. É meio-dia já? Ah, é porque a nossa aula começou tarde, né? Derivada. Eu tô vendo que eu tô com uma fome desnecessária. A derivada de f menos 1 de 50 vai ser 1 sobre a derivada da função, certo? A princípio aplicada no 50. Não, desculpa. Aplicada na inversa do 50. Isso aqui é o que diz o teorema. O que ele está dizendo aqui? Esse cara que está aqui dentro do... Esse cara aqui, ó. Vou fazer um asterisco aqui. Só para gente ver. O f a menos 1 de 50. Quanto dá esse valor? Quanto dá isso? 5. Certo? Por que dá 5? Porque ele veio, a função levou o 5 no 50. Então, a inversa leva o 50 no 5. Certo? Ó, esse ponto aqui, ele foi até o 50 pela função. Então, a função manda ele de volta. Então, esse cara é 5. Se esse cara aqui é 5, então, pelo teorema, isso aqui que eu estou querendo calcular, ó, vai ser 1 sobre a derivada. Quem que é a derivada da função? A derivada da função é isso aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Quem é esse cara? Certo? 4x. Então, eu vou aplicar a função, a derivada da função, que é 4x, quem é o x? É a inversa de 50, que é esse cara aqui.
Que é 1 sobre 20. Alguém falou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. 5, isso. Ele é, ele é enroscadinho, mas depois que você entende, entendeu? Sim. Sim. E aí ficou até Sim. mais fácil para fazer a 7, professor. Isso, agora a 7 sai que é uma beleza. E ele pede no ponto, daí fica bem mais fácil. Vamos ver como é que faz a 7, que alguém já tinha pedido, o Eng, acho. Ó, vocês estão morrendo de fome ou dá para fazer a 7 ainda? Por mim dá. Por mim também. Tô comendo já. Isso mesmo, Miriam, faz isso. Eu não posso, porque eu fico fazendo barulho. Aliás, vamos lá. O exercício 7. Quem quiser comendo, óbvio, até na sala de aula eu não me importo, que dirá aqui na sua casa. Na sua casa, fala o que você quiser. Só toma cuidado se você for assistir aula e tiver que abrir a câmera, dá uma ajeitadinha na lata, porque eu não sou. De eu, uns moleques abriram a câmera que eu tomei até um susto. Mas não foi nessa turma, não, só pra você saber. Ó, para de falar bobagem. F de x igual. O que isso aqui tá fazendo aqui? Não, aqui tá ligado. Não, sai. F de x igual x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 1 para x igual a 2. Por que ele fala isso? Qual é a razão de ter isso aqui? Quem pode me dizer? Qual a necessidade dessa informação? Para falar que ela é injetora, professor? Exatamente. E por que ela precisa ser injetora? Porque daí dá para... É para ter inversa. Valeu, Miriam. Vocês estão colando na minha cara. Mas eu brincando, professor. Eu também estou brincando. Até porque a gente não está. Isso não é cola, isso se chama colaboração. Calcula, até me perdi aqui, porque eu falando bobagem. Derivada inversa no ponto. Já tá até a dica. No ponto x igual a menos 1, que é igual a f de 3. Certo? Eu vou fazer isso aqui, eu vou resolver usando o teorema. Tá bom? Porque é usando o teorema que fica mais fácil. Como é que fica então? O teorema, de novo, lembrando, a derivada de x da inversa num ponto específico é igual a 1 sobre a derivada da função aplicado na inversa do ponto onde eu quero calcular. Então, a primeira coisa que eu preciso calcular, eu vou precisar, veja lá, de duas informações para calcular isso. Porque o que eu quero calcular
O que eu quero calcular é a derivada de f a menos 1 em qual valor? Em -1? Muito bem. Menos 1. Eu quero saber quanto vale isso aqui. Para eu saber quanto vale isso aqui, olhando para o teorema, o que que eu preciso saber aqui? Ó? Eu preciso saber primeiro quem é a função derivada. Segundo, quanto vale a inversa no ponto que eu quero calcular. Tudo bem? Então, ó, primeira coisa que eu preciso saber. F' de x. Quanto vale f' de x? Vou pegar a função e vou derivar. F' de x vale derivada de x ao cubo, 3x2, menos derivada de 3x ao quadrado, 6x. Derivada de 1 é 0. Essa aqui é f'. Agora eu vou precisar calcular a f' nesse ponto aqui. Ó. Primeiro, quanto vale b? B é o ponto onde eu quero calcular a minha derivada da função inversa. Então, b vale menos 1. Se b vale menos 1, quanto vale a inversa de menos 1? 3. Isso, o menos 1 não é igual a f de 3? Então, a inversa de menos 1 é a inversa do que vale menos 1, que é f de 3. Então, o que a função faz, a inversa desfaz. Certo? Então, esse ponto aqui, ó, vale 3. Então, quanto que vale a derivada do ponto 3? 3 elevado a 3 ao quadrado menos 6 vezes 3. Isso aqui vai dar 9,27 menos 18. Tá certo? Sim. 27 menos 18 dá 9. Isso, Isso. professor. Então, o que eu estou querendo calcular? A derivada da função inversa no ponto menos 1. Isso é um nome, que é. Vou colocar aqui. 1 sobre a derivada no ponto 3. Se você pegar isso aqui, calcular a inversa. Calcular a inversa disso aqui é um desespero. Nem sei se dá. Você calcula assim. Ficou claro isso ou não? Sim, professor. Sim. Eu só preciso ter essa relação aqui. Ó. Essa relação é importante. Ó. Marcar de verde, de parmeira. Essa relação é importante. Eu preciso saber quem é o ponto e quem é de onde ele vem, né? Se eu quero calcular a inversa em um determinado ponto, para eu poder calcular isso, eu preciso saber de onde vem esse ponto lá na função, né?
Qual era o último exercício que tinha? Tem o 14 e o 31. Era o 14 e depois o 30. Tá, então esses dois eu vou fazer à tardezinha e eu coloco lá no Classroom a solução para vocês. E aí depois eu já coloco o quanto vale cada exercício desse. Para vocês poderem corrigir. Pode ser? Pode ser. Deixa eu perguntar uma última coisa para vocês. Eu coloquei aqui no. Oxe. Tá. Cadê? As listas que vocês recuperaram, eu não fiz o gabarito ainda, tá? Eu vou fazer essa semana ainda. Eu não sei que hora, mas eu vou fazer. Dormir também eu não sei que hora eu vou dormir, então. Cadê? Queria perguntar. Aqui. Eu acho que dessa vez o questionário saiu. 40. Se tivesse 48 horas, tava apertado, né, Miriam? No meu dia tem que dar uns 3. Eu fiz. Eu juntei as anotações tudo num PDF só. Vocês acham que fica melhor assim? Né? Se for Eu achei que ficou muito fofinho, Pro. Sim. coisa de profissional aqui. Hein? Nossa Senhora. Ó, coisa mais linda. Vou fazer as listas assim também, porque fica um documento só, né? Fica mais fácil de acessar, né? Sim, eu achei que ficou bem melhor, Pro. Ficou muito bonito e bem mais prático. Eu já vi que eu vou ganhar vida desenhando parede mesmo, não sendo professor, mais fácil. Moçadinha, obrigado por hoje. Boa semana pra vocês. Tchau, Pro. Bom Tchau. descanso. Vai. Bom trabalho, eu Bom acho. descanso. Quem me deu. Abraço, gente. Obrigada, professor. Boa Professor, semana. vai ter aula de. Boa Aquela semana. aula que você faz toda de tarde hoje? Tem. 5h30. 5h30. Beleza. Valeu, professor. Obrigado. Falou, tchau. Tchau, professor. Boa semana. Quer dizer,